11ª questão. Onde fica a orientação do MEC para trabalhar com temas transversais? O que será das outras crianças como PET? Como a administração municipal pretende fazer a inclusão nesses casos? O senhor já parou para pensar que crianças também sofrem homofobia e transfobia? Com discussões tão avançadas sobre o tema, por que sancionar essa lei que atrasa o desenvolvimento da sociedade? Pois não falar no assunto não vai fazer as Pets, as Lauras, as Milenas, os Vitos desaparecerem da sociedade. Fica o apelo de uma mãe pela igualdade. O texto reproduz parte de uma carta escrita para o prefeito de Teresina pela mãe de uma criança trans de 5 anos. Nela, a mãe pede o veto do projeto de lei que impediria a discussão de uma temática atual na escola. Tal temática está apontada em... Então vamos lá, pessoal, analisar aqui o texto, né? Há aqui duas palavras que são importantíssimas e que nos levam à resposta, que são homofobia e transfobia. Você sabendo o significado dessas palavras, né, o campo semântico dessas palavras, você marcaria a opção correta. Pois bem, analisando o termo homofobia, né, nós temos um pseudoprefixo homo, né, que significa igual, homogêneo, né, próprio, e porque no caso de homofobia é tratado como um pseudoprefixo, né? Porque no lugar de ser interpretado como o mesmo, ele passa a ser interpretado como um pseudoprefixo de homossexual, né? E além desse pseudoprefixo, nós temos o radical fobia, que vem do grego, né? Medo, aversão. Então, seria aversão ao mesmo sexo. Então, se você é alguém homofóbico, é porque você tem aversão, né, ao mesmo sexo. E fazendo análise dos itens que foram disponibilizados nesta questão, né, resta apenas um que diz respeito à teoria de gênero. E quando se faz referência a gênero, né, grosso modo, nós estamos nos referindo a masculino e feminino. Não propriamente a questão do sexo, né? A questão biológica, mas sim a questão de gênero. E discutir gênero é falar, por exemplo, né, de pessoas do sexo masculino, mas que têm uma identidade social, né, pertencente ao gênero feminino, por exemplo. Portanto, falar de gênero é até mais complexo do que falar de sexo. E é justamente a isso, né, que o enunciado da questão faz referência. A não discussão sobre gêneros, né, na escola. A discussão sobre sexo já existe, né, em disciplinas como, por exemplo, a biologia, né? Mas a discussão sobre gênero é muito mais ampla, né? Bem mais crítico falar sobre gênero. No entanto, é importante que esta discussão também esteja presente na escola. Portanto, a opção correta da 11ª questão é a opção A. 12ª questão. O professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cunha, é coordenador do Observatório da Laicidade na Educação. No trecho de entrevista reproduzido a seguir, ele analisa como a laicidade na educação encontra-se em constante risco. No Brasil, país do carnaval, a laicidade pode significar qualquer coisa, até mesmo uma espécie de condomínio religioso na utilização do Estado para a divulgação das crenças associadas, inclusive nas escolas públicas. Não foi com essa fantasia que a longa luta pelo ensino público laico se desenvolveu nas últimas décadas do período imperial e quase conquistou a vitória na República nascente. Laicidade foi entendida pelos liberais maçons Joaquim Nabuco e Rui Barbosa
pelo positivista heterodoxo Benjamin Constant e pelos protestantes submetidos à dominação católica, como a neutralidade do Estado diante da religião, de qualquer religião. Que elas fossem disseminadas livremente, mas sem o patrocínio nem o impedimento estatal, no âmbito familiar e no propriamente religioso. De acordo com o conceito apresentado, as discussões promovidas nas escolas públicas devem abordar as diferentes religiosidades, compreendendo-as como. Percebe-se que o comando da questão faz referência ao conceito de laicidade. E tomando por base este conceito que foi apresentado aí, de que forma as escolas públicas devem abordar as diferentes religiosidades? Sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista de uma doutrinação política, sobre o ponto de vista de um ensino confessional ou sobre o ponto de vista de uma manifestação cultural. Uma informação importante a gente encontra no último período do trecho apresentado, onde nós temos que elas fossem disseminadas livremente, ou seja, que essas religiões fossem livres, que fosse concretizada a liberdade de disseminação dessas religiões. Mas ele acrescenta, mas sem o patrocínio nem o impedimento estatal, ou seja, o Estado se distancia dessa disseminação, nem propondo incentivos e nem impedindo a disseminação dessas religiões. Então a gente já pode descartar as opções que trazem a questão da religiosidade como algum tipo de imposição por parte do Estado, E das opções que nós temos, a única que traz uma ideia de uma abordagem da religiosidade, sem tratar desse assunto como sendo uma imposição ou mesmo doutrinação política e ideológica, é a opção D, manifestação cultural. E como toda manifestação cultural, haverá pontos de vista referente a cada religião. Da mesma forma, sob o ponto de vista da antropologia cultural, não existe cultura inferior e nem cultura superior, tratando a religiosidade como uma manifestação cultural, daí eu tenho que não existe uma religião superior nem uma religião inferior, mas simplesmente religião. Portanto, a opção correta da 12ª questão é a opção D de dado. 13ª questão. Lei 11.645/2008. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Adotadas no currículo do ensino médio para afirmar teses politicamente corretas ou em resposta a pressões ideológicas e corporativas, disciplinas como cultura indígena e cultura afro-brasileira estão agravando as distorções do sistema educacional brasileiro. Alguns colégios particulares decidiram fazer lobby para desbastar os currículos. A ideia é que as novas disciplinas sejam lecionadas como parte das disciplinas básicas, sem necessidade de aulas exclusivas para os chamados temas sociais. A matéria do jornal apresenta uma interpretação sobre a aplicação da Lei 11.645/2008. Tal interpretação refere-se ao seguinte aspecto da organização curricular. Então, nós temos aqui que interpretar a relação entre esses dois textos. O segundo texto, que vem do jornal, do Estadão, faz uma interpretação
do texto anterior, que é o texto da Lei 11.645. Então, de que forma este texto, esse segundo texto, interpreta o primeiro texto? Ele interpreta como sendo a inclusão de temas nos programas. O que nós podemos perceber no segundo texto é a referência a alguns colégios, né, que preferiram acrescentar às disciplinas já existentes, né, a Lei 11.645, ou seja, no lugar de proporcionar aulas exclusivas sobre essa lei, o conteúdo dessa lei vai ser incluído nas disciplinas já existentes nessas escolas. Isso, logicamente, reduziria os gastos, como, por exemplo, a contratação de mais professores e também a disponibilização de mais horários, né, para as aulas sobre o conteúdo dessa lei. Então, no lugar de contratar mais professores e disponibilizar um horário adicional para tratar dessa lei, né, essa lei, os conteúdos dessa lei foram incluídos nos temas dos programas já existentes nessas escolas. Portanto, a opção correta a ser marcada na 13ª questão é a opção A, inclusão de temas nos programas. 14ª questão. Os museus têm assumido lugar de destaque nos debates que envolvem a problematização das relações com o presente e com o passado. Mais do que nunca, questiona-se o tradicional entendimento de que as narrativas construídas com os objetos históricos são expressões naturais de um passado nacional uniforme e essencializado. A partir do texto, é possível perceber um novo papel assumido pelas instituições museológicas no ensino de história. Esse novo papel está indicado em... que novo papel assumido pelas instituições museológicas está presente no texto que a gente acabou de ler? Os museus nos trazem objetos históricos, né? E esses objetos históricos servem de base para as narrativas construídas, muitas vezes consideradas como expressões naturais de um passado nacional uniforme e essencializado. Mas isso é questionado, né? A construção desse passado nacional uniforme é alvo de uma problematização, de um questionamento. Será que realmente esse passado, né, nacional era uniforme? E o museu, né, por conter estes objetos históricos, acaba suscitando, como ele fala aí, né, nos debates que envolvem essa problematização, esse questionamento, né, da relação do presente com o passado. Então, já analisando aqui as opções, né, na opção A nós temos sacralização de artefatos antigos. O texto não fala disso, né? Não fala desses artefatos antigos, desses objetos históricos, sob o ponto de vista do sagrado, né? Isso não é verdade. Opção B, atendimento do dever de memória. É justamente esse papel que os museus estão assumindo, né? Estão assumindo esse papel de, por meio dos objetos históricos que são expostos, né, nesses museus, há aí a preservação de uma memória. E essa memória que é construída por meio desses objetos históricos, né, ela também é alvo de uma problematização, como nós vimos no texto lido. Em relação às outras opções, na opção C, priorização dos conteúdos factuais, a gente não vê isto presente, né, no texto lido, e também não vê reforço de sequências cronológicas. E reforçar sequências cronológicas, né, é tratar a evolução, as mudanças que ocorrem, né, na sociedade, como sendo mudanças pontuais, sem relação com o passado. Em outras palavras, é ver o passado como algo uniforme. Uniforme no sentido de ter muito bem estabelecido, né,
esse divisor de tempo e não há a menção ao reforço de sequências cronológicas neste texto. Portanto, a opção correta a ser marcada na 14ª questão é a opção B de bola. 15ª questão. Duas outras realidades se impuseram como temas obrigatórios de reflexão e de intervenção no campo da educação. Por um lado, as questões da diversidade nas suas múltiplas facetas, que abriram caminho para uma redefinição das práticas de inclusão social e de integração escolar. A construção de novas pedagogias e métodos de trabalho pôs definitivamente em causa a ideia de um modelo escolar único. Por outro lado, os desafios colocados pelas novas tecnologias que têm revolucionado o dia a dia das sociedades e das escolas. Antônio Novoa identifica duas realidades que se impuseram à reflexão no campo da educação nos últimos anos. No ensino de história no Brasil, tais realidades são exemplificadas por processos indicados, respectivamente, em... E vejam só, pessoal, como é fácil responder a essa questão, né? Quais são as duas realidades às quais Antônio Novoa faz referência? Vejamos. Ele diz, por um lado, as questões da diversidade nas suas múltiplas facetas, que abriram caminho para uma redefinição das práticas de inclusão social e de integração escolar. Então, das opções que estão disponíveis para nós, né, qual é a primeira opção que indica, que faz referência à diversidade, a práticas de inclusão social e de integração escolar? Vamos lá, no item A nós temos utilização de livros didáticos. Já não é. Podemos descartar. No item B, discussão das relações étnico-raciais. Verdadeiro, né? Faz uma referência aí a essa primeira realidade citada por Antônio Novoa, né? Quando ele fala de diversidade, práticas de inclusão social e de integração escolar. Portanto, o item B, por enquanto, está verdadeiro, né? Discussão das relações étnico-raciais. No item C, promoção do pluralismo acadêmico. Ele não faz referência a pluralismo acadêmico. Não há sequer uma referência à academia, né? Portanto, já não é o item C. Item D, uniformização de métodos de avaliação, né? Não tem nada a ver com essa primeira realidade que ele nos traz, né? Então, sobrou apenas o item B, não precisou nem eu analisar, né, a outra realidade. Mas vejamos, no item B nós temos a segunda realidade, difusão das redes sociais. E no texto que nós encontramos na 15ª questão, a segunda realidade diz respeito às novas tecnologias. Portanto, dá para a gente fazer uma referência com a difusão das redes sociais. Portanto, o item correto da 15ª questão é o item B de bola. 16ª questão. O projeto de lei 867/2015 propõe incorporar às diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido, que visa combater a doutrinação política e ideológica em salas de aula. A citação abaixo, de acordo com o movimento Escola Sem Partido, aponta uma dessas práticas de doutrinação. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. A citação reproduzida está em contradição com a seguinte proposta pedagógica. Então vamos novamente analisar a citação, né? Na citação nós podemos ver claramente um ponto de vista, né, que defende uma abordagem única e exclusivamente da matéria objeto da disciplina. Então, quando se desvia, né, quando o foco foge da matéria objeto da disciplina, segundo essa citação, trata-se de uma doutrinação ideológica.
Portanto, seguindo esse ponto de vista que consta na citação, em uma sala de aula deve-se lecionar única e exclusivamente o objeto da disciplina. E que a proposta pedagógica vai de encontro, a essa ideia de que se deve apenas abordar o objeto da disciplina na sala de aula. Vamos aos itens. No item A, observar os saberes prévios dos alunos. Observar os saberes prévios faz relação com a própria disciplina que está sendo ministrada. Então, os saberes prévios relacionados ao objeto da disciplina. Portanto, ainda estamos no âmbito do objeto da disciplina. Nós devemos marcar a opção que traz algo que fuja dessa proposta de tratar apenas o objeto da disciplina em sala de aula. No item A, observar os saberes prévios, nós ainda podemos fazer uma relação com o ponto de vista defendido na citação. No item B, estimular o raciocínio científico. O raciocínio científico não necessariamente foge do objeto da disciplina, até porque, considerando os paradigmas clássicos do raciocínio científico, nós temos aí a proposta da neutralidade do cientista, ou seja, os resultados de sua pesquisa não estão necessariamente ligados a questões que fogem do âmbito da própria ciência. Em outras palavras, é costume relacionar o cientista clássico como alguém que não é engajado politicamente, que não possui um ponto de vista crítico em relação aos problemas sociais, por exemplo. Portanto, o item B está falso. Item C, considerar a realidade dos alunos. Considerar a realidade dos alunos é considerar também fatores que fogem da matéria objeto da disciplina. Considerar a realidade dos alunos também é considerar as especificidades dos alunos. E considerar essas especificidades é dar valor ao que é heterogêneo. E um dos propósitos, do ponto de vista defendido na citação, de tratar apenas a matéria da disciplina, o objeto matéria da disciplina, é justamente homogeneizar as discussões que acontecem em sala de aula. Uma vez que se discute apenas o que é objeto da disciplina, essas discussões se homogeneizam. Agora, quando consideramos as realidades dos alunos, as especificidades, os problemas que eles enfrentam, aí nós estamos levando para a sala de aula aquilo que é heterogêneo. Portanto, considerar a realidade dos alunos é um ponto de vista que vai de encontro ao que consta na citação. Então, o item correto da 16ª questão é o item C de casa. Não é o item D de dado, porque a proposta da citação é justamente preservar a neutralidade da disciplina. Então, essa proposta da escola sem partido é justamente não relacionar as disciplinas abordadas no currículo escolar com problemas que fogem do espaço formal de ensino, como, por exemplo, questões culturais, questões políticas. Então, preservar a neutralidade da disciplina está de acordo com o que consta na citação. Dessa forma, não se deve marcar o item D. 17ª questão. As propostas anteriores trabalhavam na perspectiva de um conjunto de obrigações imputadas somente aos estudantes para a consolidação das tarefas, finalidades e resultados escolares em um contexto de permanente culpabilização destes, de suas famílias e de seu contexto sociocultural. O MEC, no ano de 2012, assume trabalhar esse documento em outra perspectiva, ensejar o debate acerca das condições através das quais o Estado brasileiro tem garantido, ou não, as possibilidades para que as tarefas,
finalidades e resultados escolares sejam efetivados de modo positivo na vida dos estudantes no cotidiano da instituição escolar. A nova perspectiva a qual o texto se refere, adotada na versão preliminar de 2015 da Base Nacional Comum Curricular, está estruturada em uma metodologia baseada na utilização de. Então, vamos voltar ao texto para identificar essa nova perspectiva. Nós encontramos justamente no segundo período. O MEC, no ano de 2012, assume trabalhar esse documento em outra perspectiva, ensejar o debate acerca das condições através das quais o Estado brasileiro tem garantido ou não as possibilidades para que as tarefas, finalidades e resultados escolares sejam efetivados de modo positivo na vida dos estudantes no cotidiano da instituição escolar. Aqui nós temos uma referência às garantias que o Estado tem de dar para a efetivação da aprendizagem. E aqui nós temos também uma referência aos resultados dos estudantes obtidos por meio dessa garantia que o Estado tem de dar. E só uma palavrinha aqui rapidamente sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? É um documento que visa nortear o que é ensinado nas escolas do país inteiro, né? E essa base nacional ela acaba englobando todas as fases da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Então essa base perpassa aí por toda a educação básica. É um documento que serve de referência, né, dos objetivos de aprendizagem de cada uma das etapas de sua formação. Então essa base vai trazer referências, né, desses objetivos, e essa base busca também orientar na elaboração dos currículos específicos de cada escola, por exemplo, né? E, logicamente, sem desconsiderar aquilo que é específico de cada instituição, de cada região, né, localidade. Então, ela serve mais como uma espécie de orientação para a elaboração do currículo. Ela estabelece os objetivos de aprendizagem que se quer alcançar por meio de definição de competências e habilidades que são essenciais. Portanto, pessoal, a metodologia em que se baseia, né, a Base Nacional Comum Curricular é justamente a dos objetivos de aprendizagem, tendo assim o foco, né, naquilo que o aluno deve aprender. Se o foco fosse no professor, né, se o foco da base fosse no professor, nós teríamos aí a marcação da letra A, expectativas de ensino, né? E quando se fala em ensino, o foco é o professor, é a ação do professor. Quando se fala em aprendizagem, o foco é o aluno, né? Portanto, pessoal, na 17ª questão, a opção correta é a letra C de casa. 18ª questão. Uma atitude do atacante Lionel Messi gerou polêmica no Egito depois que um político local reagiu com revolta por o jogador ter doado um par de chuteiras para arrecadar dinheiro para a caridade. Não comemos com o dinheiro dos calçados de outras pessoas. Eu teria entendido se ele doasse seu uniforme do Barcelona aos egípcios. É aceitável. Mas só as chuteiras? É humilhante para todos os egípcios e não aceito esta humilhação. Os egípcios podem não ter o que comer, mas têm orgulho, completou o parlamentar. O ato de atirar os sapatos contra alguém ou simplesmente mostrar as solas do calçado é considerado ofensivo no mundo árabe. O ex-atacante egípcio Mido, por sua vez, diz que ficou grato pela atitude do argentino. A coisa mais importante de um escritor é a caneta dele. E a coisa mais preciosa de um jogador de futebol
é sua chuteira, justificou. A reação do político egípcio ao gesto do jogador argentino causou muita estranheza em países como o Brasil. No ensino de história na educação básica, o conceito que permite melhor compreender a reação do político egípcio é... Então vamos lá, pessoal. Percebe-se, de fato, né, que os egípcios possuem uma cultura, né, que não é a mesma cultura de outros países, naturalmente, né? E esse aspecto mais específico da cultura, né, a gente pode relacionar à cultura não material, que diz respeito às crenças, aos valores, né? Nós temos a cultura material e a cultura não material. A cultura material são os objetos, os instrumentos, né, específicos de determinada comunidade, determinada sociedade, né? Enquanto que a cultura não material são as crenças, as próprias danças, por exemplo, fazem parte da cultura não material. Então a gente está fazendo aqui uma referência a uma cultura não material, né, que diz respeito aos valores, às crenças, como por exemplo o fato de no mundo árabe alguém mostrar as solas, né? Isso é inaceitável. E isso, pessoal, não diz respeito à etnia, à questão de raça, né? Mas sim de cultura. O choque não é propriamente de civilizações, né? Mas sim de valores, na verdade, né? O que nós podemos perceber aqui, nessa relação do político, né, não é uma relação de aversão a outra civilização, mas sim aversão a um aspecto da cultura desta outra civilização. Por isso, pessoal, que o conceito que melhor permite compreender a reação do político é o conceito de relativismo cultural. E é a partir desse conceito de relativismo cultural, nós podemos ver outras culturas, né, sem uma visão etnocêntrica, ou seja, ver o outro, né, ver a cultura do outro sem julgamento de valor. E nós sabemos que é comum nós fazermos julgamentos de valor, né, justamente considerando a nossa própria cultura. É a nossa cultura comparada a outra cultura. Então é normal que esses julgamentos ocorram, mas seguindo o conceito de relativismo cultural, não há culturas inferiores nem superiores. Há culturas diferentes. Em outras palavras, no âmbito do relativismo cultural, não há lugar para preconceito, muito menos nenhum tipo de discriminação. Portanto, a opção correta da 18ª questão é a opção A, relativismo cultural. 19ª questão. Em Husserl, são 4 tipos de consciência histórica. Tradicional, a totalidade temporal é apresentada como continuidade dos modelos de vida e cultura do passado. Exemplar, as experiências do passado são casos que representam e personificam regras gerais da mudança temporal e da conduta humana. Crítica, permite formular pontos de vista históricos por negação de outras posições. E genética, diferentes pontos de vista podem ser aceitos porque se articulam em uma perspectiva mais ampla de mudança temporal, e a vida social é vista em toda sua complexidade. Que haja quem se arrogue o direito de falar pelos negros do Brasil, até se entende, dadas as nossas muito humanas, precárias e primitivas circunstâncias, mas que se arvore também a apresentar a conta dos escravos, enquanto duvida de que haja motivo para ter orgulho deles, um orgulho bom, pacífico, alegre. Que responsabilidades têm os vivos pelas infâmias do passado? Com base nos conceitos de Husserl,
O trecho do artigo de José Roberto Pinto de Góes ilustra o seguinte tipo de consciência histórica. Relembrando os tipos de consciência em Husserl: tradicional, exemplar, crítica e genética. Então vamos lá. José Roberto Pinto, até entende que outras pessoas que não sejam negros, possam falar dos negros. Por isso que ele diz que haja quem se arrogue o direito de falar pelos negros do Brasil. Então, mesmo que os negros não tenham voz, ou seja, mesmo que outros falem pelos negros, é importante, segundo José Roberto Pinto, que apresente também a conta dos negros, enquanto duvida de que haja motivo para ter orgulho deles. Um orgulho bom, pacífico e alegre. Ou seja, mesmo que eles não tenham voz, mesmo que outras pessoas falem por eles, que pelo menos eles tragam essa conta, que a sociedade atual deve aos negros, justamente pelo passado difícil pelo qual eles passaram, E isso nós podemos perceber no último trecho, quando ele diz: que responsabilidades têm os vivos pelas infâmias do passado? Em outras palavras, que responsabilidades têm aqueles que representam uma parte da sociedade que historicamente fazia o negro sofrer, que responsabilidade eles têm hoje pelas infâmias cometidas pelos seus antepassados? Pela visão, pela consciência tradicional, nós temos o predomínio da cultura do passado, a valorização da cultura do passado. Não é isto que nós verificamos no trecho de José Roberto Pinto. Ele não valoriza esse passado. Dessa forma, não é uma consciência histórica tradicional que ele traz. Também não vai ser exemplar, porque nós não vemos aqui a defesa das mesmas situações pelas quais os negros passavam no passado. Ou seja, essa situação dos negros no passado não é vista como um exemplo que deva continuar hoje. Por isso, nós não podemos perceber aí, nós não percebemos o tipo de consciência histórica exemplar neste trecho. No que diz respeito à consciência histórica crítica, nós temos no primeiro texto, que essa consciência permite formular pontos de vista históricos por negação de outras posições. E é justamente isso que nós encontramos aí. E que tipo de negação a outra posição faz José Roberto Pinto? Ele nega uma forma de contar a história dos negros, que, como ele muito bem diz, muitas vezes não é nem contada pelo próprio negro. Ele defende que nessa contação estejam presentes também as infâmias do passado, algo que leva aí uma complexidade maior. Se quem fala dos negros não são os negros, mas sim aqueles que anteriormente os reprimia, se quem conta a história dos negros não são os negros, será que seria do interesse dessas pessoas que contam a história dos negros também falar dos seus próprios antepassados como agentes dessas infâmias cometidas com os negros? E aqui que está a negação dessa posição. José Roberto Pinto nega a posição de que essa história que não é contada pelos negros deixe de lado também essas responsabilidades que nós temos hoje para com os negros. Então, falar pelos negros é até aceitável na sociedade em que vivemos. O que não pode acontecer é deixar de falar dessas responsabilidades
que nós temos para com os negros, justamente por uma forma de correção, né, dessas infâmias cometidas no passado. Por isso que nós temos aí uma consciência histórica, né, crítica, que está presente neste trecho de José Roberto Pinto. Portanto, a opção correta a ser marcada é a opção C de casa. 20ª questão. A simples sobrevivência não assegura por si só a condição de transformar em patrimônio histórico um objeto, um vestígio material ou um acervo arquitetônico. E nem mesmo todo o conjunto de restos que sobreviveram vieram a se constituir em patrimônio histórico de uma coletividade. O patrimônio é, portanto, resultado de uma produção marcada historicamente. É ao fim de um trabalho de transformar objetos, retirando-lhes seu sentido original, que acedemos à possibilidade de transformar algo em patrimônio. Adjetivar um conjunto de traços do passado como patrimônio histórico é mais do que lhes dar uma qualidade, é produzi-los como algo distinto daquilo para o qual um dia foram produzidos e criados. A imagem do Muro de Berlim, na atualidade, possibilita dimensionar a importância das reflexões sobre o patrimônio nas pessoas e no ensino de história. Essa importância se manifesta, entre outras práticas, na educação patrimonial. Com base no texto, um dos objetivos da educação patrimonial em história é, o que nós podemos perceber no trecho lido, né, é que justamente o fato de um objeto, né, ter sobrevivido no decorrer dos tempos, isso não necessariamente vai fazer com que ele seja considerado como um patrimônio histórico. Portanto, não basta estes vestígios materiais estarem conservados, né, mesmo depois de muito tempo, isso por si só não o leva à categoria de patrimônio histórico. E como muito bem nós temos aí, adjetivar um conjunto de traços do passado como patrimônio histórico é mais do que lhes dar uma qualidade, é produzi-los como algo distinto daquilo para o qual um dia foram produzidos e criados. Para que esses vestígios materiais que sobreviveram no decorrer dos tempos sejam considerados como patrimônio histórico, é preciso que eles tenham um significado que vá além daquele significado original que os constitui. Por isso, pessoal, que o patrimônio histórico é o resultado de uma produção marcada historicamente. Um vestígio material, por exemplo, que há 300 anos foi considerado como um patrimônio histórico, se fosse hoje, talvez não seria considerado como um patrimônio histórico. Em outras palavras, cada temporalidade vai ter o seu patrimônio histórico, e esse patrimônio histórico vai ser definido como tal a partir do momento em que os vestígios materiais, né, entram em contato com os valores daquele momento, né, e os valores daquele momento vão definir como sendo um patrimônio histórico ou não estes vestígios materiais. Por isso que um dos objetivos da educação patrimonial em história é a apreensão das múltiplas temporalidades. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com vários patrimônios históricos, nós temos aí patrimônios históricos de temporalidades diferentes, cada um deles sendo determinado pelos paradigmas de sua época. Portanto, a opção correta da 20ª questão é a opção C de casa.